Glória a Deus. Fique de pé. Vamos louvar ao nosso Senhor. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Que maravilha estarmos aqui juntinhos para adorarmos o Senhor. E eu quero te convidar a elevar seu pensamento ao céu. Que você possa nessa noite declarar todas as palavras de adoração possíveis a Deus, pois este é o momento onde nós temos total liberdade, temos a oportunidade de adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Sinta-se à vontade neste lugar, em nosso meio, pois a casa do Senhor também é a sua casa. Amém. Glória a Deus. Ao leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade De Jesus. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, descendente de Davi. Homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. Pai, nós reconhecemos a sua majestade. Nós reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, o teu poder sobre as nossas vidas. Ó Pai, esse culto não é sobre mim, esse culto não é sobre nós, mas é sobre ti, ó Deus, que é um Deus poderoso, misericordioso, que entregou o seu Filho para nos salvar, o leão da tribo de Judá, aquele que já venceu todas as batalhas, aquele que está acima de tudo e de todos. Jesus, nós te exaltamos nessa noite. Jesus, nós derramamos
derramamos o nosso coração, a nossa vida diante da Tua presença. Nós reconhecemos, ó Pai, que necessitamos de Ti, que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é a água que nós precisamos para saciar a nossa sede, que o Senhor é o pão, ó Deus, que sacia a nossa fome, ó Pai, e que nós necessitamos do Senhor, ó Pai, o leão da tribo de Judá, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, nome que está sobre todo nome. Todo joelho, toda língua se dobrará perante o Senhor. E nós temos o privilégio de Te exaltar, ó Pai. Que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade. de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante as suas mãos e aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento você pode também adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Mas caso você não tenha vindo preparado para esse momento, não tem problema nenhum. Nós sempre falamos que a oferta, o dízimo, é em forma de gratidão ao Senhor. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só
por essa oportunidade que temos hoje, nessa quinta-feira, de podermos estar reunidos aqui neste lugar, Senhor. Obrigada, Deus, por este privilégio de estar em Tua casa, de poder erguer a minha voz, de poder erguer as minhas mãos. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Quantas pessoas, Pai, não desejaram estar aqui, mas por algum motivo não puderam, Senhor. Por algum motivo foram impedidos de Te adorar neste lugar, mas nós estamos aqui, Deus. Tu és um Deus santo, fiel, maravilhoso, e nós estamos aqui para declarar o quão grande o Senhor é, o quão santo o Senhor é, o quão fiel o Senhor é, o quão poderoso o Senhor é. E por isso nós estamos aqui para render graças ao Teu nome, porque reconhecemos e declaramos que somos dependentes do Senhor, e nós sabemos o quão fiel e maravilhoso o Senhor é. Perdoou os nossos pecados e nos deu a oportunidade de Te adorarmos na Tua casa. Obrigada, Senhor, por ter escrevido uma nova história em nossas vidas, por ter nos ajudado na caminhada espiritual. Que o Senhor possa firmar os nossos passos em Tua presença, para que a cada dia nós possamos viver as Tuas promessas, ó Deus. Pai, desperta-nos nesse tempo, nessa geração, para buscarmos a Ti, para irmos para o secreto, para entrarmos no nosso quarto, fecharmos as nossas portas, Deus, e em secreto falar com o Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que os Seus ouvidos estão atentos ao clamor do Teu povo, Deus, e é por isso que estamos aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração e que nós possamos continuar Te adorando dia após dia, independente de momentos de adoração, independente de culto, mas que a nossa vida seja a adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Bem, ainda de pé, vamos continuar o nosso propósito de orar pelas nossas famílias. Abaixe novamente sua cabeça, feche seus olhos, como temos feito toda quinta-feira. Vamos continuar, porque nós cremos que a nossa casa é do Senhor Jesus, nossa família. Então nós não vamos retroceder, não vamos parar, não vamos desistir. Então entregue neste momento a sua família ao Senhor, sua casa, seus filhos, seus pais, ou se tem algum enfermo na sua família. Não ore por você não, ore por um parente, um familiar. Se você puder ou quiser, se aproxime de alguém que está aqui hoje, que é parente, familiar. Dê a mão, um abraço, e nós vamos orar juntos, tá bom? Se você tem algum parente ou familiar aqui, aproxime dele, aproxime dela, e nós vamos orar juntos, tá? Ou adote alguém, fique à vontade. Mas nós vamos orar agora pelas famílias. Creia em nome de Jesus, creia de verdade que Deus pode fazer um milagre na sua casa, na sua família. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, orando por nossas casas, nossa família, acreditando de verdade que a nossa família é um projeto do Senhor. Sabemos que não temos um lar perfeito, mas são pessoas que amamos e que nos amam. São pessoas pecadoras, cheias de defeitos, mas nós nos importamos. Nós queremos que elas conheçam o Senhor. Nós queremos que elas vão para o céu e não para o inferno. Nós queremos vê-las aqui do nosso lado, Senhor. Por isso estamos aqui orando pela nossa família, pela nossa casa, por nossos filhos, por nossa esposa, nosso marido, nossos pais, tios, avós. Em nome de Jesus, Deus, alcance-os nesse momento, Pai. Cada um aqui, ó Deus, vive uma luta em casa. O Senhor sabe o que cada um enfrenta. Sabemos, ó Pai, que estar em um ambiente que não é totalmente, ó Deus, consagrado ao Senhor, é um ambiente difícil. Mas nós cremos, ó Pai, na vitória que o Senhor tem para a nossa casa. E que através de cada um de nós, o Teu Espírito, ó Pai, vai entrar na nossa família, vai entrar no nosso lar. Se há algum enfermo, ó Pai, em nossa casa, que o Senhor,
que é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Que o Senhor, ó Pai, coloque a tua mão de cura sobre o nosso familiar. Se tem algum parente que está no hospital agora, que o Senhor vá visitá-lo, ó Deus, em nome de Jesus. Que a tua mão alcance ele nessa hora. Se há algum enfermo, ó Pai, na nossa família distante, nós cremos que o Senhor é onipresente para estar lá também com ele, com ela, operando cura, operando milagre, operando salvação, Deus, em nome de Jesus. Se a nossa família passa por uma dificuldade financeira, repreendemos em nome de Jesus essa maldição, ó Deus, que está sobre o nosso lar, que está impedindo a nossa casa de avançar, de prosperar. Qualquer torneira aberta que está saindo dinheiro, que o Senhor feche, Deus, em nome de Jesus. Nos dê domínio próprio, Pai, para conseguir resistir a tentações de ter o que não precisamos, de comprar o que não tem como pagar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a área financeira da nossa casa e da nossa família. Se há na nossa família falta de perdão, Pai, brigas, mágoas, ressentimentos, que isso caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Que haja amor, que haja respeito, que haja amizade, Pai, companheirismo na nossa casa e na nossa família. Porque temos uma família, então é um local de paz, Deus, é um local que o amor tem que reinar. Se existe aqui entre nós casamentos, ó Pai, que estão falindo, casamentos que estão por um fio, casamentos, ó Pai, que estão de fachada, que o Senhor, em nome de Jesus, quebre isso, ó Deus, restaure casamentos, Pai, não permita que nada e nem ninguém destrua ou impeça, ó Deus, o teu agir no nosso casamento. Se tem uma terceira pessoa, uma quarta pessoa entrando na história, tira em nome de Jesus, manda fora essa pessoa em nome de Jesus. Que a terceira pessoa do nosso casamento seja o Senhor Deus e mais ninguém. Não permita, ó Pai, que haja adultério, ó Deus, nas nossas famílias. Repreenda esse maldito espírito no meio dos casamentos, Pai, em nome de Jesus. A nossa casa é do Senhor Jesus. Alcance nossos filhos, que a morte não venha ceifá-los, que o diabo não venha ceifá-los, ó Deus. Livre-os de amizades ruins, livre-os de demônios, ó Pai, que vêm sobre eles. Guarde nossas crianças, Deus, em nome de Jesus. Preserve nossas crianças desse mundo mau, das ações do inferno contra eles, através da internet, através de filmes, através de séries. Em nome de Jesus, guarda os nossos meninos, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Guarde as nossas crianças. Levante essa igreja para cuidar dessas crianças, para cuidar dos nossos filhos. Levante líderes e pastores nessa igreja para pastorear o coração dessas crianças. Em nome de Jesus, Pai, consagramos nosso lar e nossa família ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vira para quem está do seu lado e fala: que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Muito bom. Então somente os homens sentem e as mulheres permaneçam de pé. Quero abençoar a vocês também. Amanhã é dia das mulheres. Eu não faço a menor ideia quando que é o dia dos homens. Nem sei se existe. Quando que é? Todo dia é o dia dos homens. Mas nós temos nosso calendário, uma data especial, né? Que nós celebramos a vida das mulheres, né? Sintam-se honradas, abençoadas pelo Senhor. Saiba que nós valorizamos sim cada uma de vocês. Vocês são especiais, não apenas para nossa igreja, mas para o Senhor também, para o Senhor Jesus. Se vocês acompanharem os evangelhos, acompanharem Atos, acompanharem a Bíblia, vocês vão ver que as mulheres fizeram a parte essencial no ministério de Jesus, no avanço da igreja e também em todo o Antigo Testamento. Então sim, vocês mulheres são muito importantes, muito especiais, muito úteis na obra e nas mãos do Senhor. Nós queremos orar por vocês.
Então, abaixa a cabeça de vocês, feche os olhos. Chama a Nádia para mim, alguém? Vai lá. Ou o homem vai lá, Júnior. Troca a Nádia lá. Vira o tio Júnior hoje. Isso. Já chamou? As meninas da câmera também são mulheres. Vem cá. Nós vamos orar. Isso. E para essa oração, gostaria de chamar os céus para vir orar pelas mulheres. Abençoar nossas irmãs amadas. Muito bom. Que você ore, abençoe as mulheres da nossa igreja. Amém. Todos juntos vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento tão especial, nós queremos agora, Senhor, pedir ao Senhor que coloque, ó Deus, sempre as Tuas mãos sobre cada uma dessas mulheres aqui nesta casa, Pai, neste momento. São elas, ó Deus, que carregam a responsabilidade dos lares, carregam a responsabilidade, ó Deus, de trazer paz aos lares, e que o Senhor possa trazer cada dia mais sabedoria, ó Deus, sobre os corações delas, e que elas possam persistir pelas suas famílias, pelos seus esposos, pelos seus filhos. E em nome de Jesus nós agradecemos, porque nós vimos todos os dias o quanto essas mulheres são guerreiras, o quanto elas são, ó Pai, esforçadas em trazer, ó Deus, a paz nos nossos lares. Eu digo isso por causa da minha esposa. Em especial a ela eu sou agradecido ao Senhor, ó Deus, por ter colocado em minha vida. E peço ao Senhor que coloque cada dia mais a perseverança e a vontade de servir ao Senhor nos corações dessas valentes dos lares, valentes, ó Pai, dos trabalhos, nas escolas, ó Pai, em todos os lugares que elas estiverem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando hoje e sempre, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus, obrigado, meu irmão. Podem sentar. Se você vem orar, ainda faz uma média ainda. Isso é bom, hein? Muito bom. Meus irmãos, eu vou fazer só mais uma oração, bem rapidinha, mas muito importante, pela vida do nosso irmão Gerolino. Vem cá, meu irmão. Eu estava ficando na porta conversando. O irmão está passando por alguns exames. Nós vamos orar pela vida dele, para Deus estar guardando a saúde, guardando o emocional. Não chore, só vai orar. Bom. Vamos orar pela vida. Irmão, baixa a cabeça, feche seus olhos. Vamos abençoar, orar, pedir para Deus continuar guardando, né, a vida do nosso irmão Gerolino. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, como igreja, pedindo ao Senhor, ó Pai, que continue a abençoar o nosso querido irmão Gerolino. Ele, ó Deus, que é um servo do Senhor. Ele, ó Pai, que tem um testemunho de vida muito lindo. Que o Senhor, ó Pai, continue a guardar, a abençoar e a proteger a vida dele. Guarde, ó Pai, a sua saúde. Ele está passando por alguns exames. Graças ao Senhor, ó Pai, está tudo dando certo. Mas ele está com o seu emocional ainda um pouco abalado. Que o Senhor o ajude. Restaure, ó Pai, o emocional dele. Guarde o coração do nosso irmão. E que ele possa cada dia ser fortalecido no Senhor. Que a tua mão esteja sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Meus irmãos, eu realmente me esqueci que hoje era a primeira quinta-feira do mês. E toda primeira quinta-feira do mês tem o quê? Mas nem vocês me lembraram também, né? Muito bom. Realmente eu perdi o tempo, esqueci que era hoje. Então, nem todos trouxeram, mas alguns trouxeram, né? Então, que Deus multiplique. Finalzinho aí a gente parte em pedacinhos para todo mundo conseguir participar. Obrigado, meu irmão. Muito bom. Mas vamos ficar atento aí para os próximos. Quem lembrar, me ajude, porque eu realmente esqueci. Mas, enfim, Deus é bom. Qualquer coisa a gente toma água junto, só para não passar em branco. Meus irmãos, estamos aí dentro dessa série das cartas de Paulo a Timóteo. Pastor, por que a gente está estudando as cartas de Timóteo? Por que você trouxe essa série nesse mês? Porque, qual é o nosso tema do ano? É tempo de? Muito bom. E é muito bom a gente ouvir conselhos práticos. E Paulo passa a Timóteo conselhos práticos. Timóteo era um jovem que estava começando a sua caminhada à frente de uma igreja.
e Paulo dá alguns conselhos para ele, ó, vai por aqui, vai por ali, muda isso, muda aquilo, né? E Paulo vai aconselhando. Naquela época não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha nada disso. As pessoas se comunicavam por cartas. Então, Paulo recebia informações e reagia a essas informações através de cartas. Então, uma coisa que já tem que ficar definida para nós é o seguinte: a carta de Paulo a Timóteo não foi escrita para nós, amém? Não foi escrita para 2024 aqui em Felisburgo, amém? Então, muito bom. Então, nós temos que entender isso. Não foi escrita para nós, mas se aplica na nossa vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, muita coisa a gente tem que entender que Paulo escreveu diante ao que ele estava ouvindo no momento, tá? Então, a gente vai prosseguir com essa informação. Já estamos no capítulo 2, e como que nós estamos fazendo esse mês? Estamos indo versículo por versículo, capítulo por capítulo, para a gente absorver e nos alimentar mesmo da carta de Paulo a Timóteo. Então, capítulo 2, primeiro versículo, vai aí. Primeira carta de Paulo, capítulo 2, versículo 1. O João pôs a colinha para a gente. Então, vamos lá? Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Eu quero já parar nesse ponto para a gente já começar a absorver informações valiosas, só no primeiro versículo. Ó, exorto que se use a prática da súplica, oração, intercessão e ação de graça, em favor de todos os homens. Eu costumo falar aqui que a oração é o quê? Uma arma poderosa. Você crê nisso? Eu sou biruta, eu sou maluco, eu creio nisso mesmo, que a oração é uma arma poderosa. E Paulo diz isso para ele, olha, ore meu filho, ore em favor de todos os homens. Lá em 1 Tessalonicenses, volta só um livro aí, você está em Timóteo, você vai achar 2 Tessalonicenses, aí depois você vai achar 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 17. Se você quiser riscar na sua Bíblia, você risca isso daí, ó. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai de vez em quando, é isso? Orai sem cessar. Exatamente. Porque a oração é uma arma poderosa. Mas eu nunca vi alguém que vai para uma batalha, vai para uma guerra, vai para uma disputa e tem uma arma poderosa e não usa. Não, eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, e todo dia eu mato um leão, e não sei o que, e tal, mas a arma mais poderosa que a pessoa tem, ela não usa. Ah, pastor, como assim? Se você não pegou, então, como é que ele fala? O drive, né, o código. A oração é uma arma, então você tem que usar essa arma poderosa para você enfrenta, mas muitas das vezes a gente não faz isso. A gente luta, passa as batalhas do dia a dia, mata 1 ou 2 leões por dia, né? Além de ser um leão, ele ainda chama o primo ainda e vem os 2, vem todo rei leão junto ali para enfrentar a gente vai para cima. Mas não usa essa arma poderosa chamada oração. Vai lá em Mateus 7:7. Mateus 7:7. Olha como esse negócio tem que ser usado, gente. A oração é uma arma poderosa, por quê? Mateus 7:7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Então, irmãos, precisamos usar mais dessa arma poderosa chamada oração.
Por isso que Paulo começa o capítulo 2, dando esse conselho. Ei, Timóteo, ora, e ora mesmo, tanto que ele falou, ó, súplica, oração, intercessão, ação de graça, em favor de todos os homens. Certa vez, eu ouvi, não sei se foi um vídeo, acho que foi um vídeo, de um africano comentando sobre os cultos aqui no Brasil. Ele achou muito estranho, muito esquisito. Por quê? Primeiro que no máximo era 2 horinhas de culto. Lá na África é 5 horas de culto. Ele achou estranho porque, nossa, é pouco tempo, né? Mas enfim. E o que ele mais notou é que em 2 horas de culto, o tempo para oração era isso aqui, ó. Era muito tempo para o louvor, muito tempo para a mensagem, tinha tempo bom para os avisos, por exemplo, para homenagens, para as crianças, para coral, mas o tempo de oração era a menor parte do culto. Ele achou estranho, porque, como assim, gente? Era para ser a parte mais importante do culto, a oração. E geralmente num culto coletivo, a oração é isso aqui, né? É um tempinho de oração ali, e a gente passa o resto do outro tempo fazendo outras coisas. Então nós precisamos entender que a oração tem que ser prioridade para nós. Tem que ser algo que tem que ter mais tempo, mais energia nossa. Por quê? O que é a oração? A oração não é você falar com Deus. A oração não é você se conectar com o Senhor. A oração não é você abrir o seu coração e você ouvir o Senhor. Sendo que muitas pessoas pensam que a oração é um monólogo. O que é um monólogo? Quando só um fala, né? A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo que você tem com Deus. Você fala e você ouve Deus. Então, como que você quer ter esse relacionamento, crescer nisso com o Senhor, ouvir mais o Senhor, se, por exemplo, em 24 horas do seu dia, 5 minutos é orando? Ai, pastor, você está exagerando hoje. Tem um aplicativo, eu acho que todo telefone deve ter ele, que mostra a sua atividade do dia. Por exemplo, quantas horas você acessou YouTube, WhatsApp, abriu e fechou o telefone. Como que chama esse negocinho? Oi? Bem-estar, né? Bem-estar. Então mostra como que foi a sua atividade digital durante o dia. Imagina se a gente tem um aplicativo que mostra de verdade como que foi o nosso dia. Quanto tempo você dormiu, quanto tempo você comeu, quanto tempo você trabalhou, quanto tempo você ficou à toa, quanto tempo você passou falando dos outros, quanto tempo você passou lendo a Bíblia, quanto tempo você passou orando. Se tivesse esse gráfico, o que iria mostrar do seu tempo de oração? Já pensou sobre isso? Se tivesse um gráfico sobre o meu dia a dia, sobre hoje, chegar no fim do dia, vai mostrar o meu gráfico aqui, ó. Tanto tempo eu postei status, tanto tempo eu não fiz nada, tanto tempo eu dormi, e tanto tempo eu orei, tanto tempo eu tive tempo com Deus ali, li a Bíblia. Como que estaria hoje? Cada gráficozinho. A parte da oração, será que ia ser uma parte considerável? Ou ia ser um negocinho fininho assim, ó, que foi quando você acordou e falou, Deus abençoe meu dia, em nome de Jesus, amém. Se a oração não é um monólogo, é um diálogo, você acha que em 3 minutinhos dá para você falar e ouvir direito Deus? Olha como a gente precisa pensar mesmo a respeito disso. Que nós temos uma arma poderosa, temos uma guerra diária para enfrentar, e a gente está perdendo porque está deixando a arma poderosa de lado, que é a oração. Será que se você não tivesse uma vida melhor de oração, você não estava melhor na vida? Mais leve, mais tranquilo, mais próspero? Então pensa direitinho, será que o problema todo não é a sua vida de oração, que é o menor tempinho do seu dia? Então esse conselho de Paulo é um conselho maravilhoso, porque se nós realmente acreditássemos
que a oração é uma arma poderosa, meus irmãos, você ia passar o dia inteiro conectado lá, ó, direto. O tempinho que você tinha, você abrir mão desse trem aqui, ó, ia estar o tempo inteiro com o Senhor, orando, conversando com o Senhor e buscando ao Senhor. Então, na verdade, a pergunta que eu faço é, você realmente acredita que a oração é uma arma poderosa? Será que a sua vida mostra que você acredita mesmo que orar vale a pena? Eu tenho visto isso na terça-feira. E eu tenho visto que muitos não acreditam. Vai lá em Mateus 21. Mateus 21, versículo 22. Mateus capítulo 21, versículo 22. Olha o que aconteceria se realmente nós acreditássemos que oração é uma arma poderosa. Diz assim, cadê? Mateus 21, 22. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Será que ainda não veio? Porque você não está orando direito? Será? Por isso, versículo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, volta lá. Por isso, né, disso tudo que a gente está falando, que foi o primeiro conselho de Paulo, por isso ele diz a Timóteo o seguinte, que além de orar, né, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, esse é um ponto também importante. A Bíblia é muito clara sobre as autoridades e o papel da igreja e do crente em relação às autoridades. Rebeldia, o Senhor compara com o pecado de feitiçaria, para vocês terem uma ideia. Então não cabe ao crente ser rebelde, amém? Nem em relação à paz, nem em relação a meios de igreja, e nem em relação a meio político. Temos que ter todo cuidado com isso, porque Deus não se agrada de rebeldia. Muito pelo contrário, a orientação que o Senhor nos dá em relação a autoridades, tanto políticas, quanto eclesiásticas, quanto familiares, é para nós orarmos. Se você quer um Brasil melhor, você tem que fazer o quê? Orar. Você ora pelo Brasil? Ou você só reclama do Brasil? Você ora pelo governo? Ou você só reclama do governo? Você ora pelo prefeito? Ou você só reclama do prefeito? Se você é de Jesus, você tem a missão de orar pelas autoridades, tanto políticas, quanto eclesiásticas, quanto familiares. Por exemplo, gente, tenha o hábito de orar pelos seus líderes espirituais também. Pode ser que eu sou pastor daqui local, mas pode ser que você tenha um pastor seu de quando você era criança e você se aconselha com ele, tranquilo quanto a isso. Ore por esses. Por quê? Se é autoridade sobre a sua vida, tenha o costume de orar pelos que são autoridade pela sua vida. Outra autoridade que nós temos em nossa vida, nossos pais. A Bíblia fala que temos que honrar pai e mãe, isso é bênção. Então, se eles são autoridade sobre nossas vidas, ore por eles. Tenha o costume de orar e parar de reclamar, de julgar, de criticar. Ore pelos seus pais, ore pelos seus líderes espirituais e ore pelo seu país e pelos políticos. Ou você só ora pelo seu candidato? Então você está errado. Ai, pastor, mas quem ganhou, eu não gosto. Tá bom, é sua opinião, mas você vai orar por ele. Temos que ter o costume de orar pelas nossas autoridades. Por quê? Gente, é só pensar, independente de quem está lá em cima. Vou botar o mais alto lá, Lula, Bolsonaro. Imagina se eles se convertem de verdade. Quem vai sair ganhando? O Brasil. Nós vamos sair ganhando. Então, você não pode ir lá e falar, ei, cara, muda. Mas daqui você pode orar para Deus abençoar a vida deles. Deus converteu o coração deles, porque isso é bíblico. É o que Paulo está falando. Ó. Ora em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor dos que têm autoridade, para que
vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você ora pelos que são contrários a você? Você ora pelos seus inimigos? Você ora por quem não tem a mesma opinião que você? Nós temos que orar por todos. Ah, pastor, mas quem está na presidência eu não vou orar. Meu irmão, então você vai estar em desobediência. Ah, mas Paulo aqui não fazia ideia. Meu irmão, sabe quem era o líder aqui na época? O imperador que Paulo mandou orar por ele? Nero. Quem era o imperador da época era o imperador Nero, que queimou os cristãos na rua. E Paulo falou, ora por ele. Então, independente, irmão, de quem está lá, se você gosta ou não, pelo conselho que Paulo deu aqui, ore pelas autoridades. Amém? Muito bom. Seguindo, no versículo 4 diz, o qual deseja... Não, 3, desculpa. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isto que? Orar por todos e orar pelas autoridades. Isto é bom e aceitável diante de Deus e do nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ah, pastor, mas eu não sei se eles vão ser salvos, se não vão. Esse não é um problema nosso. Não é problema seu quem vai ou não ser salvo. A nossa função, o nosso problema é orar, pregar, testemunhar e anunciar Jesus. Isso agrada ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Quem Ele vai salvar ou não vai salvar, não compete a nós. Quem convence é o Espírito, exatamente. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos, cabe a Ele isso, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que Deus quer que todos conheçam, que Deus quer que nós possamos orar para que alcance a todos. Versículo 5. Olha que verdade é essa. Se você quiser marcar na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meus irmãos, será que esses caras que estão no poder, esses caras que se acham Deus, eles não têm que entender isso, que Deus, que Jesus é que é o Senhor. Somente através dele que o Brasil pode mudar. Não é um homem que vai fazer diferença no Brasil, é Jesus. Por isso que nós temos que orar por quem está lá, para eles entenderem essa verdade, que é só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. E se você observar, não fala que é um dos mediadores, e sim um mediador. Jesus é o caminho, não um dos caminhos, a verdade, não uma das verdades, e a vida, e não uma das vidas. Então não há outro caminho, e precisamos orar para as autoridades, para as pessoas entenderem isso. E a nossa função é esse finalzinho do versículo 6, que diz que esse testemunho sobre essa verdade é que deve prestar, que nós temos que prestar esse testemunho em tempos oportunos. Então, meu irmão, Paulo está aqui dando um desafio para Timóteo, que é também o nosso desafio. Quando Paulo desafiou Timóteo a orar por todos e orar por Nero e testemunhar dessa verdade aqui, que só Jesus é o caminho para Deus, não deve ter sido fácil para Timóteo ouvir isso. Ele deve ter pensado, não vou obedecer isso não. Nero, tá doido? Nero é o troço mais ruim que existe na história. Eu vou orar por Nero? Ou pode ser que você tenha esse pensamento, eu não vou orar por tal pessoa não, de jeito nenhum. Não, tal pessoa ali, não quero nem saber. Meu irmão, não faça isso. Acredite no poder da oração. Amém?
Acredito que Deus pode mudar qualquer pessoa, amém? Não, vocês não acreditam, não. Acredito no poder da oração, amém? Acredito que Deus pode mudar qualquer história, amém? Qualquer pessoa, amém? Inclusive quem está no poder, amém? Inclusive prefeitos, amém? Vereadores, governadores, qualquer um na mão de Deus pode ser uma bênção, amém? E qual é a nossa função? Orar por isso. Essa é a nossa função. Se você crê que a oração é uma arma poderosa, pode ser que a crise que você está passando hoje, pastor, o mundo está difícil, o Brasil está difícil, meu irmão, sempre teve, mas cadê a igreja orando por isso? Reclamar é a coisa mais fácil que existe. Culpar o outro é maravilhoso, é ou não é? A gente está ruim, não, a culpa não é minha não, é dele. Isso é a melhor coisa que existe, é culpar o outro. Mas Paulo está falando, ei, assume a sua responsabilidade, ora, que isso agrada a Deus, e Deus quer que todo mundo seja salvo, que todo mundo conheça a verdade, que a verdade é que Jesus é o caminho, e você tem que testemunhar isso em todos os momentos. Então o Brasil vai mudar quando a igreja começar a mudar. O Brasil vai mudar quando você começar a mudar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, e principalmente quando você começar a botar de verdade seu joelho no chão. Igual eu via, por exemplo, na última eleição, a igreja orando, tal, muita gente fazendo campanha para uma pessoa específica, né? Candidato específico, beleza. Cada um tem o seu voto, tranquilo. Mas por que parou de orar? Temos que continuar orando pelo Brasil. Independente de quem seja, se ganha ou não, cadê a igreja evangélica orando pelo Brasil? Mas nós preferimos reclamar, resmungar, xingar quem está lá em cima, xingar quem vai entrar, xingar quem vai sair. Gente, o homem é falho. O Brasil não precisa de um novo presidente bonito, cheiroso. O Brasil precisa de Jesus. A resposta para o Brasil se chama Jesus. E cadê o povo de Jesus clamando por isso? Cadê a igreja de joelhos orando pela nossa nação? Então Paulo aqui puxa a orelha de Timóteo falando, ora pelas autoridades, né? E no caso aqui era ninguém mais, ninguém menos que Nero. 8, olha o que ele fala aí. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui, ele foi diretamente para os homens. Meus irmãos, agora, falando de uma forma mais pessoal. Sabe qual é o grande problema que eu vejo na humanidade hoje? Não é um problema político, não é um problema financeiro, não são as guerras, nada disso. O que eu vejo hoje, que é o grande problema da humanidade, é que os homens estão escondidos. É o que está acontecendo, a mesma coisa que aconteceu no Éden. O que aconteceu no Éden? A serpente foi lá, falar no ouvido da mulher. Aí a pergunta é, aonde estava Adão? Aonde estão os homens? Aonde estão os homens? Por isso que Paulo fala, ei, homens, orem em todo lugar, levanta a mão santa. Cadê os homens? Aliás, eu sei onde estão os homens. Estão jogando videogame, jogando joguinho, estão brincando de ser menino até hoje, estão dormindo, estão atrás de coisas, porque eu quero um carro top, porque eu quero uma casa top, porque eu quero ter dinheiro, porque não sei o quê. Cadê os homens? Será que se os homens não assumissem mesmo o papel deles de orar, levantar as mãos santas, o mundo não estaria diferente? O Brasil não estaria diferente? A nossa cidade não estaria diferente? A sua família, a sua casa não estaria diferente? Meus irmãos, quando o homem se omite, nós vimos o que aconteceu na história. Cadê Adão na história? Ninguém sabe onde que ele estava. Mas a serpente falou no ouvido da mulher dele. Cadê Adão?
E até hoje a serpente está falando no ouvido dos nossos filhos, das nossas esposas, está entrando na nossa casa, sassaricando na nossa casa. E cadê os homens? Levantar as mãos santas é mãos santificadas. A palavra santo quer dizer separado. Está na hora de nós homens buscarmos uma vida mais santa. Eu sei que as crianças estão tudo lá atrás, então posso avançar um pouquinho na minha fala. Mas, gente, tem uma praga, uma desgraça que está entrando nas famílias, nos casamentos, destruindo, e está vindo através também, né? Mas principalmente dos homens, que é a pornografia. Os homens, em vez de levantar as mãos santas, estão usando a mão para outra coisa. Então está na hora dos homens entenderem isso. Espera aí, o diabo está entrando na minha casa por minha causa. A minha vida está acabando por minha causa, porque eu não estou sendo homem de Deus na minha família. Meus irmãos, o diabo tem que chegar na porta da sua casa, bater, aí quando você abrir ele fala, opa, tem homem de Deus aqui, não vou entrar não. É assim que tem que ser, gente. O homem tem que falar, pera aí, pode parar, aqui em casa tem um homem que ora. Pode parar. Diabo, aqui não. Na minha família não. No meu casamento não. Pode parar com isso. Então, homens, tem que acordar. Porque se o mundo está do jeito que está, a culpa também é nossa. Eu lembro uma vez, um pastor, ele foi chamado para uma formatura de mulheres que tinham feito teologia. Aí elas estavam se formando e chamaram ele, mas ele é muito doido, chamaram ele. Eu conheço ele. Aí ele falou o seguinte, olha, cheguei lá na formatura, para todas as mulheres, estavam todas formando. Ele chegou lá e falou, mulheres, glória a Deus pela vida de vocês e tal, mas vocês estão aqui hoje porque o marido de vocês estão em casa. Era para eles estarem se formando, não vocês. Ele foi corajoso, mas lavou a cara de cada marido que estava ali sentado. Não ali, né, mas assistindo. Ele falou, quem era para estar se formando em teologia aí, eram seus maridos, não eram vocês. Então as mulheres estão fazendo, estão avançando, não que eu não deva fazer, mas tem coisa, irmãos, que é para a gente fazer. Tem coisa que é para homem fazer. Tem peso que é para homem carregar. Por mais que elas consigam fazer, mas é coisa da gente fazer. Principalmente o quê? Abençoar a nossa família. Orar com a nossa família. Consagrar a nossa família. Você tem feito isso? Se não, sabe que o diabo está entrando e saindo, porque você não está sendo homem na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Então abra o seu olho. Amém? E as mulheres, Paulo também não pegou leve não, ele continua falando aqui, versículo 9. Do 9 ao 15. Lembrando que eu falei no início, tá bom? Existe um contexto da época, que a gente tem que respeitar isso e entender que provavelmente teve um problema nessa igreja e Paulo precisou responder esse problema, tá? Então vamos lá, ele diz o seguinte, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, está preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, em santificação e em bom senso. Meus irmãos, como eu disse, existe um contexto aqui que é uma resposta em relação a um problema local. Mas como que se aplica em nossa vida? O que Paulo aconselha aqui às mulheres, que servem para todos nós, é uma vida de decência, de ordem e de reverência.
Serve, na verdade, para todos nós, homens e mulheres. O que Paulo aconselha as mulheres é: tenham ordem, tenham decência, tenham reverência diante do Senhor. Mas é para toda a igreja, é para todos nós isso. Precisamos sim viver uma vida de ordem, de decência e de reverência diante do Senhor e das coisas do Senhor. Por exemplo, tanto para homens quanto para mulheres, temos que ter cuidado com a nossa postura, nossa conduta. Um exemplo prático, tanto homens quanto mulheres, quando você vier, por exemplo, a um culto, você tem que olhar a sua vestimenta e falar: espera aí, a minha roupa, eu posso servir de tropeço para alguém ou não? Isso não é você ser legalista, religioso, é você pensar: espera aí, eu tenho que prestar um culto ao Senhor com ordem, decência e reverência. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso vir para a igreja de camiseta? Claro que pode. Está quente, está calor, mas você tem que pensar o seguinte: essa minha camiseta vai servir de tropeço para alguém? Essa minha calça serve de tropeço para alguém? Está marcando que não é para marcar? É isso que a gente tem que começar a pensar. Se a nossa vida tem sido uma vida em todos os sentidos, não só na igreja, por onde você andar, se é uma vida de ordem, decência e reverência ao Senhor. Então, esse conselho final de Paulo foi para as mulheres por conta do contexto, mas se aplica totalmente ao nosso contexto também. Viva uma vida diante do Senhor com ordem, reverência e... esqueci outro. Decência. Então, decência, ordem e reverência. Ah, pastor, quer dizer que isso pode ou não pode? Gente, eu nunca vou fazer isso aqui na igreja. De pode ou não pode. Eu quero que você pense nas coisas. Tudo é lícito, mas em tudo convém. Então você pode sim usar o que for, agir do jeito que for, andar da forma que for, mas nem tudo convém. Então, em nome de Jesus, pega esse conselho de Paulo e viva uma vida realmente que a sua vida, o seu testemunho, seja para abençoar. Mas aqui o que eu quero que você pegue, nesse capítulo 2, para a gente já estar encerrando, é a respeito principalmente da oração. Meus irmãos, não negligencie a oração na sua vida. Para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa. Tem oração, meus irmãos, que nem passa do teto. Não é piolho não, tá? Acho que pousou um bichinho aqui, acho que ele está querendo fazer ninho. Tem oração que nem passa do teto, gente. Ah, pastor, mas eu oro o Pai Nosso. Tá, mas você entende o que é o Pai Nosso? Tem gente que reza o negócio. Fala sem saber o que está falando. Meus irmãos, melhore a vida de oração de vocês. Se a oração é uma arma poderosa, usa isso. Passa seu dia orando. Bota o celular, vai despertar de meia em meia hora. E sempre que despertar, eu vou parar onde eu estou e vou agradecer. Mas pastor, como que eu tenho o hábito de orar? É simples. Um exercício bacana para a gente. Anda na rua agradecendo. Ai, Senhor, obrigado por esse tênis que eu estou usando aqui. Aí você anda um pouquinho. Ah, Senhor, obrigado por essa sombra que chegou aqui na minha cabeça. Ah, Senhor, obrigado porque estava frio, apareceu um solzinho agora e eu peguei esse solzinho. A gente vai tendo costume de agradecer, de orar, de falar com Deus. Tem que melhorar a nossa vida de oração, gente. Se a oração é uma arma poderosa, se a oração nos leva a Deus, conecta com Deus, se a gente pede, recebe, se a gente quer bênção de Deus, tem que orar, tem que estar ali. Jesus orava constantemente. Um exemplo prático, bem bacana, Daniel. Por que você acha que Daniel não foi devorado pelos leões? Porque antes de entrar na cova, no quarto ele já orava. Meus irmãos, você tem muito problema, eu sei disso. Eu sei que não está fácil para você. Mas até quando você vai ficar tentando com a força do seu braço, com o seu peito, do seu jeito? Eu consigo, eu vou para cima. Meu irmão, você vai perder. Se é que já não está perdendo. Você não acha que está na hora de deixar na mão de Deus? Confiar em Deus? Mas pastor, de verdade, eu não tenho tempo. Meu irmão, eu já falei isso aqui, né? Você não precisa dormir 8 horas. Alivia um pouquinho, cai para 7 horas. E essa horinha a mais, vai orar.
Gente, você assiste uma série de 50 minutos e nem reclama. Você assiste um jogo de 90 minutos e nem reclama. Você assiste um filme de 2 horas e não reclama. Agora, meia hora de oração parece que você vai morrer. Então, pensa direito sobre isso. Será que realmente você não tem tempo para orar? Para encerrar, eu deixo a fala de um pastor, que eu já falei dele aqui, né? O nome dele é John Piper. Ele fala o seguinte, ele é vivo ainda. Nos últimos dias, Deus vai mostrar para a gente, através da nossa rede social, que você tinha sim tempo de orar. Porque o nosso status está em dia, né? Então, será realmente que você não tem tempo? Ou você não está priorizando esse momento tão importante que é a oração? Meus irmãos, ora. Está ruim? Ora. Está bom? Ora. Orai sem cessar. O combustível da nossa fé é a oração. O combustível do crente é a oração, gente. Para de falar dos outros e fala com Deus. Simples assim. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos completar essa mensagem, você falando com o Senhor. Você não esquece de dormir, você não esquece de comer, você não esquece de trabalhar, você não esquece nem de quando seu time joga. Você não esquece de ir na academia, você não esquece de pagar uma conta. Duvido que você deixa passar aquela conta que tem juro alto. Não, pastor, isso daqui todo mês eu sei que é dia 10, eu não esqueço. Mas orar, esqueci. Sabe qual vai ser a conta disso? A sua falência emocional, espiritual ou até mesmo física. A falência da sua família, a falência da sua casa, dos seus filhos. Então para de ficar esquecendo de orar. Na verdade você não esquece, você só não prioriza. Ou acha que não é importante. Então hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos encerrar essa mensagem de uma forma diferente. Quem puder e quiser, nós vamos nos ajoelhar. Para hoje, ser o primeiro dia da nossa vida mais intensa de oração. Então, aqueles que quiserem e puderem, nos ajoelhar, para de verdade, mostrar para o Senhor que a gente entendeu, que está na hora de orar melhor, orar mais. Deus não quer palavras bonitas, Deus quer palavras sinceras. Deus procura os seus. Deus procura os verdadeiros adoradores. João foi a voz do que clama no deserto, ou seja, ele foi a voz de Deus que estava no deserto. Só Deus está procurando os seus. Está na hora da gente começar de verdade a ter um relacionamento melhor com o Senhor. Então, se algo nessa mensagem chamou a sua atenção, fala com Deus. Tenha um tempinho com o Senhor. Enquanto o Jean vai estar louvando, tenha o seu tempinho de oração com Deus. Se conserta com Deus aí, aproveita. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me impediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. Sarar tuas feridas,
impedir de te amar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, primeiramente queremos pedir perdão, Deus, porque nós não damos valor ao Senhor. O Senhor tem feito por nós. Queremos tanto do Senhor e te damos tão pouco, Deus. Queremos tantas bênçãos e milagres e damos ao Senhor minutos e segundos do nosso dia. Nos perdoe, ó Pai, por essa vergonha que tem sido a nossa vida cristã, que tem sido a nossa vida de oração, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a melhorar isso. Ajuda-nos, ó Deus, a priorizar isso. Não há nada e nem ninguém que seja mais importante do que o nosso tempo com o Senhor. Pode ser, ó Deus, que nós estamos morrendo, porque não entendemos que precisamos orar mais. Pai, nos dê essa fome, ó Deus, essa sede por orar mais. Assim como nós priorizamos, ó Deus, as nossas alimentações diárias, várias vezes durante o dia, para alimentar o nosso corpo físico, precisamos alimentar o nosso corpo espiritual através da oração, Deus. Acorda-nos de madrugada, Pai. Levanta-nos mais cedo, Deus, para que a gente possa orar, Pai, nos prostrar diante do Senhor. Tira a nossa mão do celular, Pai, e nos faça botar a mão na Tua palavra, para a gente te ouvir mais também, Deus. Senhor, a nossa família está sendo destruída, o nosso casamento está acabando, nossos filhos estão morrendo, porque a gente está vendo tudo calado. Pai, os nossos joelhos precisam doer diante do Senhor, Deus. O diabo tem que olhar para a gente, ó Deus, e ver que tem algo diferente em nós. O diabo tem que olhar para a gente e ver que o nosso joelho, ó Pai, é calejado, ó Deus. Ele tem que ver que na nossa casa tem alguém que ora. Em nome de Jesus, ó Pai, o inferno tem que tremer diante de nós, porque, ó Deus, nós buscamos ao Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, mas tem que ser uma igreja que busca e ora. Que a nossa casa seja a Tua igreja, ó Deus, e o inferno não vai prevalecer contra isso. Em nome de Jesus, ó Pai, tira de nós a preguiça, tira de nós a omissão, tira de nós a desculpa esfarrapada, Deus, de que não temos tempo, de que não sabemos como orar. Senhor, muitas das vezes a oração, ó Pai, é mais te ouvir do que falar. Em nome de Jesus, ó Deus, desperta em nós isso, porque o Senhor uma vez disse que temos que te buscar enquanto se pode achar, te invocar enquanto o Senhor está perto. Isso é um sinal de que um dia não será mais possível. Livra-nos, ó Deus, esse dia, em nome de Jesus. Não faço ideia de quão terrível vai ser esse dia, onde nós iremos te buscar e não iremos achar, não iremos encontrar. Senhor, em nome de Jesus, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, Senhor, queremos buscar, queremos clamar, não apenas por nós, mas pelo nosso país, ó Deus, pelo nosso Brasil. Tenha misericórdia dessa nação, Deus. Haja sobre a vida do nosso presidente Lula, sobre cada ministro, senador, governador, deputado, prefeito, vereador. Coloca a Tua mão sobre eles, ó Deus. Cremos que se eles estão lá porque o Senhor permitiu, que o Senhor, ó Pai, fale com eles, se manifeste, ó Deus, para eles. Levante pessoas para falar do Senhor para eles, porque eles são canal, ó Deus, de muitas coisas chegarem até nós. Abençoe e guarde a vida de cada governante do nosso país. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos leve a orar mais, e nós vamos bater até o Senhor abrir, nós vamos pedir até o Senhor nos dar, nós vamos clamar até o Senhor olhar para nós, nós vamos te tocar para chamar a sua atenção, e vamos fazer isso através da oração, Deus, porque nós cremos que a oração é uma arma poderosa. Mas não fazemos isso em nosso nome, porque existe só um mediador entre nós e o Senhor, a saber, Jesus Cristo.
Por isso oramos no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, assim que você levantar, o Senhor te abençoe, te leve em paz, em segurança, em nome de Jesus. E após o louvor, estamos encerrados. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me impediu, mas você não foi. Onde é que você está?